Hoje eu vim até com um cafezinho, que é pra gente ter uma conversa muito séria, uma conversa muito honesta, porque dá a impressão na internet que a vida aqui na Turquia é maravilhosa. Eu sei, vocês me assistem há muito tempo, aqui no Instagram, lá no antigo canal da Segredos da Turquia, e também nos vídeos que eu posto, então pode dar a impressão de que a vida na Turquia é fácil, porque afinal de contas eu reconheço que eu já atingi um padrão de conforto e também de privilégio, que faz parecer que tudo é uma maravilha, que a vida é incrível, que não há problemas, quando na verdade não é tão simples assim. É importante a gente falar sobre contexto. Eu inclusive tenho um vídeo aqui no canal onde eu explico por que e como eu saí do Brasil, larguei tudo para vir morar na Turquia. Lá eu falo um pouquinho mais sobre a minha história, mas existem lados negativos, sim. Eu amo esse país, como eu já disse, eu atingi um patamar de privilégio e de conforto que faz com que a minha vida aqui seja muito boa mesmo, assim como a de várias pessoas que eu conheço, os meus amigos próximos, mas tudo isso foi fruto de muito trabalho, no caso de alguns deles terem nascido em berço de ouro. Então nesse vídeo eu vou te contar 7 verdades bem difíceis sobre a vida na Turquia, se você é um estrangeiro que tá pensando em vir pra cá. Olá, amiga! Sejam muito bem-vindas ao canal, eu sou a Andy, esse é o Andy da Turquia. Aliás, me perguntaram, por que não é Andy na Turquia, Andy da Turquia? Porque eu não estou aqui de passagem, né? Eu não tô aqui só apenas passando uma chuva, como diz a minha mãe, eu sou da Turquia. Teoricamente, sou cidadã turca, moro aqui há mais de 10 anos, tenho uma empresa no país, me adaptei, me naturalizei, então eu falo da Turquia e da vida na Turquia de um ponto de vista mais pessoal, não tanto com aquele olhar turístico, etc., mas um olhar de quem vive aqui mesmo e tá acostumada, já passou por várias coisas, vários perrengues, inclusive, e nesse vídeo eu vou te contar 7 verdades difíceis. Mas antes, eu vou pedir pra você dar o like e você já deixar um comentário. Você não precisa esperar esse vídeo acabar pra deixar um comentário, amigas. Se vocês gostam de conteúdo, toda segunda e toda quinta-feira, 8 horas da noite de Brasília, tem vídeo novo. Então, por favor, deixa o like, se inscreve, ativa as notificações e vamos para o vídeo. Burocracia e papelada. Eu sei que mudar para outro país é difícil, mas sinceramente, tudo aqui na Turquia, principalmente se você é um estrangeiro tentando lidar com questões burocráticas, documentos, etc., sempre vai ser um saco. Apesar de existir uma lei na teoria que funciona para todo mundo, dependendo de onde você tá, quem tá ali para executar aquela lei, os funcionários públicos, principalmente do setor de imigração, as coisas não vão ser muito claras. Tanto que a gente vê várias histórias de meninas que deram entrada na residência ou no visto aqui em Istambul e tiveram um tipo de processo, outras que entraram com o visto na Capadócia e foi outra história, em Adiamani foi outra história, Samsun foi outra história, Izmir foi outra história e infelizmente ou felizmente, né, eu não sei o que pensar sobre isso, é uma questão muito particular dos turcos, mudar para cá de forma legal tem se tornado cada vez mais difícil. Quando eu vim para cá, mais de 10 anos atrás, foi até simples, como eu já disse, né, eu tenho família aqui na Turquia, a gente tinha como comprovar várias coisas, eu tinha vínculos com o país, que foi mais fácil, né, permitirem que eu ficasse e depois tirasse a minha cidadania, mas atualmente ou você tem que investir muito dinheiro, ou você tem que ter um motivo muito bom, tem que estar trabalhando legalmente numa empresa, isso é muito complicado, mas estão negando visto para uma galera. Tem muita gente que mora aqui há anos, inclusive, que está tendo visto negado. Então a burocracia aqui ela é gigante. Inclusive vou dar um exemplo para vocês. Quando eu estava no meu processo de cidadania, de tirar realmente me tornar cidadã turca, eles pedem cópias dos nossos documentos, um deles o passaporte. E eu dei entrada aqui na Capadócia, sempre morei aqui. Tava tudo certo com o meu processo, todos os documentos entregues, todas as entrevistas feitas, todas as coisas completinhas. De repente me ligam de lá para dizer que tinha um erro no meu documento, porque lá tinha uma cidadania que eu não tinha especificado, que eu não poderia ter cidadania turca, já que eu tinha dupla cidadania de outro lugar. Falei, dupla cidadania de outro... Mas eu não tenho dupla cidadania. Do que vocês estão falando? Não, você tem que ver aqui, ó, que tá escrito que você é cidadã brasileira e cidadã espanhola. Então você não pode ter uma terceira cidadania espanhola. O quê? Não tem a menor referência, não tem a menor conexão, gente, não tem nenhum espanhol na minha família. Eu fui no lugar, né, lá no prédio público ver. Olha só como as coisas são. No passaporte brasileiro, a gente tem a nossa cidade, o nosso estado. Então, tava lá, Presidente Prudente, SP. São Paulo. São Paulo é o estado. O conceito de estado aqui na Turquia ele não existe. Existem províncias e elas são reconhecidas por números. Então, a província de Nevşehir, onde eu moro, ela é o número 50. A província de Kayseri, aqui do lado, é o número 38. A província de Aksaray, que fica do outro lado, é a 68, entendeu? Cada província tem um número e no Brasil nós temos siglas. No caso de São Paulo, SP. Agora, o filho de Deus muito inteligente que estava trabalhando no cartório no dia que ele foi dar entrada nos meus documentos, da cabecinha dele, né,
Daquele terceiro olho que ele criou sem ninguém pedir, ele achou que SP era Espanha. Então ele colocou lá que eu tinha nascido em Presidente Prudente, Espanha, Brasil. Logo, burocracia, que é uma coisa terrível. Várias vezes você vai, sim, dar de cara com verdadeiros paradoxos, porque as coisas não funcionam direito. A barreira da língua é uma questão muito forte. E não adianta você pensar que falar inglês fluente, que falar espanhol, que falar francês, qualquer que seja a língua que você fale, vai dar certo aqui. O turco fala inglês? Às vezes sim, mas você não vai conseguir viver num país que não é de língua inglesa falando inglês. Vamos tirar essa ilusão da cabeça. Se você vai morar num lugar turístico como a Capadócia, você pode até se virar até certo ponto, assim como eu. Não sei se vocês sabem que eu não resolvi aprender turco logo que eu pisei aqui, eu não sabia turco antes de mudar pra cá, eu demorei anos pra aprender turco e eu só fui aprender de verdade na época da pandemia, sendo que eu já tava aqui há anos. Mas por que eu fui aprender na pandemia? Porque eu percebi que eu tinha tempo livre finalmente pra aprender, me dedicar e fazer um curso realmente. Fiz o curso Tomer, que é o oficial para estrangeiros que querem aprender língua turca. Mas o meu pontapé para resolver estudar turco foi o fato de que eu sempre fui uma pessoa independente, mas eu me sentia ainda assim muito grudada na necessidade ou do meu padrasto, ou do meu sócio, ou do meu ex-marido, porque eu não podia resolver coisas sozinhas. E eu achava isso tão limitante, eu achava isso tão terrível. E foi na pandemia, infelizmente, eu vou explicar para vocês, é o famoso quando a água bate na bunda. O meu ex-marido era uma pessoa com sobrepeso e tinha umas questões de respiração, tal, meio complicadas. Então, com a eminência da pandemia, ele passou mal algumas vezes, a gente chegou a descobrir que era ansiedade, né, por conta da situação, mas eu comecei a pensar, se esse homem bate as botas, vai de arrasta, vai de base amanhã, eu não sei fazer nada sozinha, eu vou estar sempre precisando de alguém para fazer as coisas para mim, tipo, ir numa repartição pública, resolver uma coisa numa delegacia, se eu bater o carro, se eu tiver que ir num médico, eu sempre vou precisar de alguém comigo, eu não quero isso não, então eu fui aprender. Logo, a barreira da língua, ela é sim um grande fator de isolamento aqui. Se você não fala o idioma, você vai se isolar em algum ponto. Ah, mas a comunidade brasileira. A comunidade brasileira da Turquia é minúscula. A comunidade brasileira na Capadócia é formada, sei lá, por meia dúzia de gente, sendo que metade dessa meia dúzia é minha própria família. Então, o que você vai esperar, né, da comunidade brasileira? Você não tem lugares para brasileiro, prédios para brasileiro, outros países que têm comunidade brasileira latina muito grande, que você tem mercado brasileiro, restaurante brasileiro, escolinha brasileira, rolê de samba, de pagode, disso, daquilo. Não tem. Aqui na Turquia você vai ter, no máximo, um ou outro turco que fala português, normalmente guias de turismo, e não é uma galera que se mistura. Então, se você tá pensando em vir pra cá e você não tá considerando o idioma, lê do engano seu. Vai fazer diferença na sua vida, sim, e é uma escolha que você vai ter que fazer entre sempre depender de alguém ou tirar um tempo da sua vida, se esforçar, sabe, tentar fazer o negócio ser enfiado na sua cabeça, mesmo que seja na base da britadeira, pra aprender. Porque não tem jeito. Na Turquia, gente, se fala turco, assim como no Brasil se fala português. Eu fico imaginando um gringo, por exemplo, que só fala inglês, chegando na minha cidade, em Presidente Prudente, tentando fazer e acontecer. Esse homem não vai no mercado, não vai numa farmácia, e o Google Tradutor. Você não consegue se integrar na comunidade se você não souber a língua. Então você tem que aprender a língua. Não dá pra fugir. Diferenças de valores morais e mentalidade. Existe muita coisa que é nossa, que a gente pensa, que a gente acredita, que a gente toma como verdade universal por conta da nossa criação, do país de onde a gente vem, das coisas que a gente viu. É todo um processo de formação de caráter que a gente passa da nossa infância até a nossa vida adulta e que em outros países não é a mesma coisa. Alguém que cresceu no Egito não vai ter a mesma mentalidade e a mesma visão de valor moral e de certo e errado do que alguém que nasceu em Tóquio, e alguém que nasceu em Tóquio também não vai pensar igual alguém que nasceu em Maceió. São culturas muito diferentes. Tudo que nós somos está relacionado diretamente às coisas que a gente carrega desde o processo nosso de nascimento, educação, nossos pais, enfim, é todo um rolê pedagógico, filosófico, mas vai existir diferença. E não adianta você querer forçar aquilo que você acredita numa cultura milenar, que é a cultura da Turquia. A gente sempre fala isso sobre culturas muito antigas. A gente vem ali do Império Otomano, dos hititas, do não sei o que, as coisas vão ficando e vão sendo carregadas de geração em geração, de família em família. Ainda é uma sociedade muito patriarcal,
O que significa que sim, várias das coisas aqui que são super normais podem fazer você torcer o nariz. Como, por exemplo, eu vou dar um exemplo que vocês falam muito, a gente tem a questão da higiene para o brasileiro. E assim, eu não tô só falando do turco, tá? Eu já fui em vários países, tenho amigos de várias nacionalidades. Nós somos o único povo que eu conheço que escova o dente depois do almoço, que tem bolsinha dentro, né, da própria bolsa de trabalho, da pasta de trabalho, com escova de dente, pasta de dente, depois do almoço vai lá e escova. Nós somos o único povo que eu conheço que acha normal tomar vários banhos ao dia. A gente não toma banho só por limpeza, a gente toma banho também por, sei lá, para relaxar, limpeza espiritual, também porque é um lugar muito quente. Todos esses hábitos de cheiro, de higiene, de cuidado com os dentes, de estética, o Brasil ele tá numa posição diferente de outros países. E a Turquia tá num polo aí bem afastado do nosso. Existem épocas, por exemplo, né, em que o pessoal aqui não toma banho todo dia. Alguns sim, outros não. Tem gente que vai falar, mas o meu turco toma. Parabéns pra você, né, que não tem que conviver com um pacote de iogurte azedo do lado. Mas muitos aqui acham que só o wet wipes, ou seja, aqueles lencinhos umedecidos que fazem parte da cultura, são suficientes. Você toma um verdadeiro banho de gato ali, né? E tá ótimo. Já a gente não acredita nisso, não. A gente é do banho. Outro fator muito importante é que o brasileiro, ele é da limpeza com água. Quando a gente vai limpar a casa, a gente lava as coisas, a gente lava banheiro, taca água, esfrega, cloro, desinfetante, omo, esfrega quintal, esfrega cozinha, tem ralo em tudo quanto é lugar, porque a gente tem mania de jogar água nas coisas. Já a limpeza do turco é um aspiradorzinho e um paninho. E é isso, essa é a limpeza. E eu não suporto, gente, eu não suporto. Uma das curiosidades aqui pra vocês é que, graças a Deus, no prédio que eu moro, é uma raridade, tem ralo no banheiro. Não o ralo do banho, né, do box, mas o ralo no banheiro, ou seja, dá pra lavar. Isso foi uma grande alegria na minha vida, mas ainda assim, porque todos os móveis são planejados, é aquele móveis de MDF, eu não posso jogar água o tanto que eu gostaria, mas ainda posso limpar. Então, valores, mentalidade, costumes são diferentes, podem te incomodar, principalmente numa convivência mais próxima. Existe também, ainda no tópico de valores e mentalidade, a força, né, a pressão para seguir o bonde. Nós brasileiros ainda temos uma noção, porque nós somos um país colonizado, a gente está acostumado com muito gringo, cultura de outros lugares, né? Os portugueses e os espanhóis e não sei o quê. Então a gente ainda olha para a cultura do outro e fala: ah, não, mas é a cultura do outro, é a forma dele pensar, e tá tudo bem, e todo mundo pode pensar de formas diferentes. Já o turco, ele tem aquele tchan dentro dele, que é o tchan do conquistador, daquela pessoa que foi e conquistou um território, né, do Império Otomano, que foi lá e tchá em todo mundo. Então eles pensam assim: ah, todo mundo tem um jeito diferente de pensar, mas o meu é que tá certo. Então eles pensam dessa forma e pronto. Sobre a forma de se vestir, sobre a forma de comer, sobre a forma de agir, o turco sempre vai puxar a sardinha para o seu lado. A nossa comida é melhor, a nossa forma de vestir é melhor, os nossos filmes são melhores. Não, porque a nossa cultura é melhor, porque você está fazendo errado. Eles não veem a forma de agir, de falar, de pensar de outros povos como sendo uma alternativa de vida. Não, eles veem como a forma certa, é a deles, e os outros estão lá, né, vivendo em erro, mas a forma certa é deles. Inclusive tem muito isso, é uma coisa que me irritava profundamente, que é bem sutil, você percebe ao longo do tempo que não é escrachado, mas você tem que prestar atenção, que é o fato de que toda vez que alguém vinha me ensinar a fazer alguma coisa, seja no trabalho, né, na vida pessoal, era assim: não, querida, olha, mas não é assim, você tá fazendo errado, deixa eu te ensinar. Né, casei com meu ex-marido e mudamos pro nosso primeiro apartamento juntos. As irmãs dele vieram me ajudar. Aliás, eu vou fazer um vídeo sobre sogra turca, porque a minha experiência com sogra turca é, no mínimo, atípica. Elas vieram me ajudar a organizar o armário. E não é me ajudar, não é tipo: onde você quer colocar isso? Elas foram catando as minhas coisas e organizando da forma delas. E quando eu falei: não, eu preferia que essas roupas aqui estivessem aqui, porque não, mas não tá certo. Esse jeito que você tá pensando aí não tem nada a ver. Então, é assim, do jeito que a gente fez, é o que é o certo e é melhor pra você, e é assim que vai ser. Então, é dessa forma. Inclusive, a gente tinha uma diarista que às vezes limpava a casa, ela mudava todas as coisas de lugar, gente. Todas. Onde eu botava faca, onde eu botava garfo, onde eu botava panela. E ela mudava sem perguntar e falava assim: não, é porque esse é o jeito certo. Até a diarista que vinha na minha casa achava que eu estava errada. Até minha forma de guardar meia, cueca, calcinha, garfo, prato, pote, tupperware, tudo era eu estava fazendo errado. O jeito certo é o jeito delas.
Nada que é especial para nós vai perdurar por muito tempo, e essa é uma coisa triste, porque nós estamos num outro país que segue outras tradições. Aqui, apesar de ser um país laico, um estado laico, secular, né, não existe oficialmente uma religião, apesar de na prática ser diferente, a gente não tem os feriados comemorados da forma que a gente tem no Brasil. Então, várias coisas que eu cresci muito acostumada, aquele clima de Natal, de Páscoa, de Ano Novo, de vestir branco no Ano Novo, tá calor, ir para uma praia, Natal, juntar a família, aquele churrasco, aquele jantar de Natal, todo mundo junto, criança, ruma de moleque, papagaio, tio bêbado com aquele guardanapo no ombro, suado perto da churrasqueira. Essa experiência, que para nós é tão gostosa, não existe aqui. O Natal é só mais um dia, o Ano Novo deles não tem nada a ver com o nosso, é muito mais sóbrio, muito mais light, muito mais minimalista. Todas as coisas que a gente tem muito apreço, né? Que você vai entrando no clima de carnaval, no clima de Natal, no clima de Páscoa, clima de Ano Novo. Não tem. Não tem ovo de Páscoa no mercado, não tem panetone no mercado, as pessoas não estão se preparando, você não vê decoração na rua, vai ser só mais um dia, não tem feriado, você trabalha numa grande empresa. Talvez, se forem legais, eles te deem uma folga para você passar com a sua família. Do contrário, é só outro dia. Então, todas as coisas que são muito importantes para nós, se você fica aqui por muito tempo e você não tem uma comunidade para você estar celebrando, você vai perder isso. Vai se perdendo. Eu me lembro de ter passado natais na casa da minha avó no Brasil, que eram natais assim, uma epopeia de Natal, entendeu? Porque juntava 70 pessoas, tonel de macarronada e aquela mesa de fruta e presente e árvore, e tocavam uns negócios e todo mundo dançando, enfim, alegria, alegria, festa da família, reunião da família. Aqui, ano passado, o Natal foi eu, a minha mãe e o meu irmão sentados comendo sushi no restaurante numa quarta-feira aleatória. Se você não faz esforço para comemorar, as suas tradições, a sua cultura vai se perder, você tem que segurar ela, porque, do contrário, vai se apagando, entendeu? Principalmente quando você casa ou tem filhos e fica aqui, a tendência é que isso vá cada vez mais se perdendo, se perdendo, se perdendo. E vai morrer com você, a verdade é essa. Existem estereótipos muito fortes sobre Brasil e brasileiros. Ao contrário do que a gente pensa, eles sabem sim quem é o Brasil, mas eles não têm uma noção muito ampla, muito expandida do Brasil e dos brasileiros. Muito pelo contrário. Eles pensam em Brasil e pensam em Alex de Souza, que é um jogador muito famoso, tão famoso na Turquia. Acho que ele é mais famoso na Turquia do que em qualquer outro lugar. O homem tem uma estátua erguida para ele no meio da praça pública, lá em Istambul. Pensam também, além de outros jogadores de futebol, né, na Adriana Lima, que é um grande nome da moda, fez muita propaganda aqui, é o que eles têm como referência de mulher brasileira, mulher bonita, é ela. E só. E uma ou outra novela que eles acham que é brasileira e não é. Por exemplo, eles me perguntam se Rosalinda é uma novela brasileira. Aqui também passou Escravizaura, há muitos anos atrás, eles lembram disso. Mas é o máximo de Brasil que eles sabem, é o máximo de Brasil que eles conhecem. Mulher bonita, futebol, uma ou outra novela. Nada mais. Quem é do turismo acaba tendo conhecimento maior se você trabalha com o público brasileiro. A pessoa turca comum, que vive uma vida normal, fora do contato com o estrangeiro, do Brasil é só isso que ela sabe e nada mais. Talvez uma ou outra música brasileira. Nossa, existe aquela música que eu particularmente detesto, porque quando eu me mudei pra cá, essa música tava em alta e é um trauma na minha vida. Assim Você Me Mata, Ai Se Eu Te Pego, um negócio do Michel Teló, eu acho. E outra que era de um outro cantor que eu não lembro, que era o Tchê Tchererê Tchê Tchê. Também não lembro, mas é da época que eu mudei pra cá. Logo, todo lugar que eu ia que falavam que eu era brasileira, começava a tocar essas músicas, eu ficava, né, de bode, porque não é o que eu gosto. Então, as referências que eles têm de Brasil são estereotipadas. Acham que a gente fala espanhol, acham que tem macaco andando no meio da rua, acham que o país é extremamente violento, que todo lugar é favela, que você não pode sair na rua, em nenhum lugar do Brasil que algo de ruim vai acontecer com você, que todas as mulheres são modelos e que todas as mulheres são fáceis, dependendo do ambiente que você tá. Ninguém vai te falar isso na sua cara. Mas existe essa coisa, porque é latina, mulher latina. E isso a gente sabe que é um super de um estereótipo, né? Assim como o brasileiro também tem muitos estereótipos em relação a turco, não vou mentir. Inclusive muitas de vocês replicam esses estereótipos aqui nos comentários. Porque eles são assim, porque eles são assado. Todo vídeo que eu faço, eu falo. A grande maioria, muito provavelmente, alguns. Tem exceções à regra. Estamos falando de cultura, não é generalismo. Mas para alguns é difícil. Aí as pessoas reclamam
que você tá falando do... porque tá generalizando. Mas ao mesmo tempo estão aqui embaixo. Porque o muçulmano é assim, porque o turco é assim. Eles têm estereótipo, mas assim, a gente também tem estereótipo pra caramba pra falar dos outros, né? Então isso eu não julgaria tanto, mas quando a gente é brasileiro e escuta umas abobrinhas sobre o nosso país, dá um nervoso, dá sim uma raivinha. E antes da gente chegar no nosso último ponto, no nosso último tópico, eu quero pedir mais uma vez para você se inscrever, para você curtir esse vídeo. Se aparecer o botão, gente, de hypar o vídeo, depois que você curte, por favor, curta. Para alguns de vocês vai aparecer o botão de hype. Esse botão é muito importante. Ele faz o canal dar uma alavancada, mostrar para mais pessoas, coloca o canal num ranking muito melhor. Então, se você puder fazer isso, muito obrigada. A meta é chegar aos 100 mil inscritos até novembro de 2025. Então, vamos lá, eu conto com vocês. E o nosso último tópico desse vídeo, para mim, é super pertinente. Cultura turca te engole ou te expulsa? Existem muitas que vieram para cá e não aguentaram, né? Não seguraram essa marimba. Não conseguiram. E eu não julgo. Eu não tô dizendo, veio pra cá e não aguentou e foi embora. Cada um sabe o que é melhor pra si. Eu, por exemplo, vim pra cá, já falei no começo do vídeo, tenho uma posição de conforto e de privilégio desde o começo. Sempre tive com quem contar, nunca estive sozinha, nunca passei aperto, nunca tive aqui abandonada. Eu tive rede de apoio desde o começo. Talvez por isso eu tenha ficado. Talvez eu até more em outro lugar futuramente. Mas continuarei vindo, continuarei voltando, terei minha casa aqui, terei minha empresa aqui. Esse país faz parte de mim. Sou também turca, não só brasileira. Há muito tempo eu tô aqui e eu me acoplei. É aquela coisa, a cultura me engoliu. Agora, teve gente que a cultura expulsou. Teve gente que não conseguiu lidar com sogra, com língua, com a cidade, com o clima, com as relações e foi embora. E está tudo bem. Mas a Turquia é um daqueles países que ou você ama ou você odeia. Você não consegue ter uma relação neutra. Eu, graças a Deus, estou na posição de quem ama. Amo muito, amo a Capadócia, amo onde eu vivo, amo a cultura, a comida, as pessoas. Sempre fui muito bem tratada. Tive pouquíssimas situações ruins aqui, que eu não posso colocar na conta do país, mas sim de pessoas, as pessoas físicas, os CPFs, né, daqui, que foram poucos que cruzaram meu caminho e foram ruins. E tudo que eu vivi até hoje, eu coloco de uma forma muito positiva. Se eu me sentisse mal, eu já teria ido embora. Então, apesar dos pesares, não existe lugar perfeito no mundo, não existe país perfeito no mundo. Eu falo no vídeo onde eu conto sobre por que eu mudei pra Turquia, que tava tudo errado na minha vida. Então, eu não tinha porquê, não tenho por que falar mal hoje em dia de um país que me acolheu, que me fez crescer, que me trouxe oportunidade, visibilidade, que me transformou na profissional que eu sou e na pessoa que eu sou. Amo muito, mas sei que não é todo mundo que ama. Tem gente que detesta, tem gente que vem pra cá e fica um mês e acha horrível, a saúde mental da pessoa entra em declínio e ela vaza. Estou julgando? Não. Mas muitas, ao longo desses 10 anos, eu vi muitas que vieram, que arrumaram um namorado, que foram morar com o namorado e tava tudo lindo, aí começa a criar conteúdo, você assiste a vida da pessoa, tudo legal, aí depois acaba o relacionamento, vai embora, começa a falar abobrinha do país ou da sogra, sei lá, de quem tava junto, do cara também. Enfim, são situações, né? Tem quem fique e tem quem vai embora, porque é um país que ou você ama ou você odeia. A cultura te engole ou ela te expulsa. Fui engolida, estou sendo digerida até hoje e já faço parte do ecossistema daqui. Então, pra mim, tá tudo bem, mas pode ser que não seja pra você. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comentem aqui embaixo outros assuntos que vocês querem ver. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, de deixar a sua curtida. O comentário é muito importante e a gente se vê toda segunda e quinta-feira às 8 da noite de Brasília aqui no canal e também lá no Instagram. Um beijo e tchau!